Nosso projeto estava quase finalizado. Faltavam os últimos ajustes e a gravação do ato final. Era fevereiro de 2020 e nossa previsão de lançamento era abril do mesmo ano. Foi quando tivemos que mudar todo o nosso planejamento. A pandemia de Covid que afetou o mundo nos afetou também e fez a gente mudar todo o nosso cronograma. Aprendemos mais uma lição de vida. O imprevisível ronda nossas existências desde sempre. Em 2020 nós ficamos com medo. Mas antes de falar dessas angústias que tomaram conta da gente, deixa eu voltar um pouco para o começo da história. Faltavam uns 2 semestres para eu concluir o meu bacharelado em Gênero e Diversidade. Foi quando eu recebi um e-mail do colegiado do meu curso com um anúncio para uma bolsa para pesquisa em computação. Mesmo sendo uma área muito diferente da minha, eu não tinha o que perder, então eu meti a cara e fui. Eu não sou de computação. E na minha mente as pessoas dessa área eram um tanto diferentes de mim. Um tanto não, bastante diferentes de mim. Mesmo assim eu me inscrevi. Eu me inscrevi e pensei, lá vamos nós novamente romper com esse sistema. Essa é uma luta pessoal, é uma luta íntima. Porque a minha mente, ela insistia em dizer que aquele lugar não era para mim. E infelizmente, com o passar do tempo, nosso inconsciente fica treinado para uma espécie de auto-boicote. Mas dessa vez resolvi romper com essa barreira. Dessa vez eu resolvi que ia ser diferente. Eu fui muito insegura. Eu já estava em um pensamento de não vai dar certo. Não vai dar certo, ano que vem eu vou fazer pré-vestibular e vou fazer universidade. E aí, quando eu passei na primeira fase da UFBA, eu disse, opa, peraí, tem algo errado aqui. Eu passei, tinha algo certo, porque na época eu ainda tinha muito de pensar negativo. Sim. Ainda tinha, minha autoestima não era muito boa. Então eu pensei, não, gente, tem algo errado aqui. Eu passei, não era pra eu passar. Quando eu tinha 13 ou 14 anos, eu não lembro agora com precisão. Mas eu comecei a fazer um curso de informática, desses que a gente fazia naquela época, para aprender as ferramentas de escritório e tudo mais. Aí eu entrei nesse curso, aí eu tinha facilidade, eu gostava e tinha facilidade. Mas é distante da computação enquanto ciência, mas já te desperta algum interesse. Aí eu pensava, poxa, legal. Aí eu comecei a estudar no IFBA, fazendo curso técnico em informática. Aí é um curso ensino médio integrado ao ensino técnico, e lá eu tive uma visão geral sobre coisas da área de computação. Assim, não foi um processo tão, não diria nem tão direto, sei lá, tipo, quando eu ainda estava no ensino médio eu via alguns colegas meus falando que queriam fazer computação, na época eu não fazia a menor ideia do que é. O máximo que a gente falava é que a gente gostava de ficar no computador, e isso era motivo suficiente para fazer computação, tá ligado? Nunca foi ninguém falar sobre o curso de computação na escola. Isso estudei no Colégio Estadual Dorico Tavares, ali no Campo Grande, ali, na verdade no Corredor da Vitória ali. E a gente nunca teve nenhum tipo de conversa com ninguém sobre faculdade, nem nada parecido. E aí era uma conversa entre os alunos mesmo, a gente falava de fazer computação porque a gente gostava e era o que a gente fazia quando chegava em casa, né? Eu entrei na universidade em 2011, fiz um curso, se eu não me engano, em 2009, curso de Java. Era um curso técnico que estava sendo oferecido pelo governo do estado, foi no ICEA, um curso gratuito, que eu entrei, gostei de Java, já tinha um primo que fazia computação, e aí era o primeiro exemplo. Então, a
acabei meio que no automático. Fui automaticamente, no ano seguinte, fiz cursinho pré-vestibular e entrei na UFBA em 2011. No período que eu fiz um curso técnico no Instituto Federal, na área de eletrônica, eu percebi que talvez a minha maior vocação fosse para a área de computação, eletrônica. E aí eu comecei a pesquisar sobre os cursos, porque assim, né, tem aquela confusão que se gera em um aluno entre aquelas áreas da computação em si. E a ciência da computação acho que foi que eu mais me adequei pelo assunto, por envolver matemática de um modo um pouco mais pesado ali, pegar um pouco da parte da teoria da computação. E foi onde eu comecei a criar o amor em si pela computação. Foi lá mais ou menos em 2010, 2011, e aí eu vim desenvolvendo e hoje eu tô aqui. Bom, a minha história de vida é muito parecida com a de muitos brasileiros. Eu sou oriundo de uma cidadezinha pequena lá de Minas Gerais, Ipanema, né? E a minha mãe, Sebastiana, uma visionária, ela, buscando uma transformação nas nossas vidas, acabou vindo para São Paulo, né? Ingressei na escola pública, na época, né? E depois fiz todo o ensino fundamental, né, na escola pública. Depois ingressei no ensino técnico, fiz técnico em edificações. Tentei a carreira de jogador de futebol, joguei durante um período. Aí, por vários problemas, idas e vindas, eu acabei encerrando a minha carreira de jogador de futebol. Ingressei num curso superior, né? Graças ao futebol, porque eu ganhei uma bolsa de estudos para isso. E me formei, depois tive acesso a uma pós-graduação. E foi a partir daí que eu tive a visão, né, ou interesse em ingressar na carreira acadêmica. Opa, gente, eu fui falando e acabei esquecendo de me apresentar. Meu nome é Mel Nascimento, eu não sou de computação, mas eu participo de um grupo de pesquisa do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da UFBA, Negras e Negros na Computação. Talvez soe um pouco estranho para vocês, eu, estudante de Gênero e Diversidade, fazendo parte de um grupo das ciências exatas. Eu vou contar para vocês que para mim também é um pouco incomum. Ainda na entrevista de seleção eu tive a quase certeza que eu não ia conseguir passar. Eu achei que meu perfil não se encaixava em absolutamente nada ali. Todos os concorrentes pareciam muito bem mais preparados do que eu. Só que em uma semana, contrariando minhas expectativas, eu fui chamada. E foi assim que eu me tornei uma integrante do Negras e Negros na Computação. Essa questão de ingresso, quando você vem de escola pública, sempre a dificuldade maior é você perceber o que você precisa fazer para passar no vestibular. Assim, comparado até aos meus amigos, eu tive uma base um pouco melhor, porque o ensino fundamental eu estudei em colégio particular, lá no bairro mesmo, não era nenhum colégio grande, mas era uma vantagem, porque tinha amigos meus que estudaram a vida inteira em colégio público. Mas enfim, aí o ensino médio que eu fui para o colégio público também, eu percebi que a coisa era totalmente diferente, né? A qualidade de ensino era outra, os professores, enfim, nem todos estavam completamente dispostos a ensinar ou qualquer coisa do tipo. Enfim, aí quando chegou na época do vestibular, eu achava que eu conseguiria ingressar na universidade fazendo um cursinho qualquer durante 6 meses, tanto que eu não queria entrar no Untec a princípio. Minha intenção era, não, quando chegar lá em julho ou agosto, eu faço um pré-vestibular de 4 meses e vou passar de boa, porque é fácil. Mas a gente fez mais de 2 ou 3 simulados, devia ser algo a cada 3 meses. E aí que eu comecei a perceber que, na verdade, eu não sabia de nada não, velho, tá? O que eu precisaria aprender para passar no vestibular era algo muito acima do que eu sabia. Tinha coisas ali que eu deveria ter aprendido no primeiro ano, que eu vim ouvir falar no terceiro. Eu tive um choque absurdo na pré-vestibular. Eu
Eu via muita coisa ali que eu não tinha visto na escola, né? Na escola pública, muita coisa você passa por cima, tem professor que é bom, tem professor que não, enfim. Então, eu acabei tendo essa surpresa. E foi um período de muita dedicação, né? Como eu disse, eu estudava pela manhã, estudava pela tarde também, chegava em casa à noite, estudava. Finais de semana, a gente tinha aulas nos sábados. Quando foi chegando mais perto das provas, aulas nos sábados e nos domingos. A gente ia para a biblioteca central, estudava, pegava livro, respondia a questão. Acho que eu estudei muito mais para entrar na universidade do que aqui dentro. Eu acredito que a dedicação foi muito maior para entrar e eu acho que a dificuldade foi muito maior também, porque eu estava saindo de um zero para um outro patamar para conseguir entrar na universidade. Quando eu entrei aqui, eu já tinha essa sensação de que eu estava... Eu sentia a diferença, por exemplo, em calcular, eu sentia a diferença, mas eu já estava naquele nível, era questão de dar continuidade. Então eu achei que foi um hiato muito grande entre o colégio e a universidade. O pré-vestibular foi assim, um ponto de ignição, não sei assim. Meu curso é noturno. E eu ingressei junto com outros amigos, não pro mesmo curso, mas que são da mesma cidade que eu. E o curso deles era diurno, então eles, a priori, iam e voltavam todo dia, antes de conseguir um lugar. E eu fiquei um mês, mais ou menos, sem vir, desde que começou o semestre, porque eu ainda não tinha onde ficar e não tinha como voltar. Porque era à noite. Porque, tipo, é uma cidade relativamente próxima, cerca de 80 quilômetros daqui. Então, é uma viagem de 1 hora e pouquinho. É possível, só que à noite não é possível. Saindo daqui às 10 não é possível. Aí, a priori, eu vi se tinha transporte, porque tinha alguns universitários lá da cidade que moram lá e estudam aqui. Aí vem e volta todos os dias. Só que eram rotas um pouco distantes daqui, aí nenhum ônibus desses que tinham lá passava por aqui. Então, eu realmente não tinha como vir. Aí depois a gente conseguiu encontrar um lugar, aí a gente se juntou e foi morar nesse lugar. Então, o primeiro desafio foi conseguir me mudar. Só que se mudar, além de toda a questão de se mudar, tem a questão financeira, né? Porque você não vai morar de graça. E minha família não tem condições financeiras de me sustentar aqui. Então eu disse, poxa, eu vou e sei lá. Mas um dos fatores também que me fez escolher sistemas de informação é que era um curso noturno. Aí eu pensei, eu vou me mudar, aí minha família me ajuda no início, depois eu vou procurar um emprego para eu conseguir conciliar trabalho e estudo, porque era a forma que eu teria de me manter. Eu sabia que minha família não ia conseguir me manter por muito tempo aqui. Só que aí, felizmente, eu tentei o processo pro auxílio moradia da UFBA, da Ciência Estudantil. Aí eu consegui, depois de acho que uns 3 meses aqui, consegui auxílio moradia, e depois de pouco tempo eu também comecei a fazer extensão. Virei bolsista do professor Sivaldo. Aí ficou de boa para eu conseguir me manter aqui. Eu não precisei, ter um trabalho fora que me afastasse da universidade. Eu continuei fazendo coisas aqui dentro. Para mim manter na carreira de computação, para subsistir na computação, não foi fácil. Porque existiam as barreiras naturais, né? E também as barreiras invisíveis, que eu costumo chamá-las assim. As barreiras naturais é você dominar as questões básicas da área de conhecimento. E isso eu acho que é a parte mais fácil, né? Você vai estudar, vai se capacitar, que você se torna uma pessoa apta, né, a atuar no setor, seja lá qual for, né? Agora, existem as outras barreiras que não são evidentes, que é a questão que a gente discute bastante, que é a questão da nossa aceitação como negro, como indivíduo na sociedade como um todo, né? Nossa, é muito estranho. Porque eu lembro que eu cheguei foi no dia da aula de CompuSoc. Aí a turma era imensa, né? Porque geralmente são vários cursos que pegam de computação. E a turma geralmente tem muitas vagas aí. Tinha um monte de gente e a maioria era homem, a maioria das pessoas era branca. Aí eu me senti muito desconfortável porque eu não estava acostumada com aquele ambiente, assim. Onde eu convivia, a maioria das pessoas era negra, era mulher. E apesar de eu já esperar, o choque é diferente. Então,
eu me senti um pouco desconfortável. Fora o fato de eu ser tímida, hoje eu sou tímida, em 2014 eu era muito mais. Então, tipo, eu já cheguei com o semestre começado, eu era tímida, eu não tinha identificação com as pessoas, então eu me senti num ambiente muito hostil. Então eu achava tudo muito hostil, assim. Logo quando eu comecei a participar das reuniões do Negras e Negros na Computação, eu fiquei achando tudo muito técnico. Depois de um tempo eu fui me familiarizando e, como de praxe, as relações foram fluindo. Os debates giravam em torno da pesquisa e giravam também em torno das nossas vivências. E a partir disso foi que a mágica começou a rolar. Mágica mesmo, no sentido literal da palavra. Nosso grupo não se limitava mais a fazer somente uma pesquisa. Nossas reuniões foram se transformando em uma espécie de terapia de afrovivências. Porque a gente sempre estava debatendo muito sobre assuntos como racismo, exclusões, e a gente percebeu o quanto aquelas particularidades faziam parte da história do outro. É incrível como em algum momento a gente sempre se encontrava. Nossas falas eram convergentes. O trabalho começou a ficar mais instigante, mais gostoso, e o dia da reunião, para mim, tinha se tornado um dia de criação. Mas para além da criação acadêmica, tinha se transformado em um dia de crescimento coletivo. E aquilo me fazia um bem danado. Na época eu só tinha 1 ano, não tinha muita noção do que ocorria. Mas aí eu cresci em um bairro de classe média alta. Então, na época, quando meus pais compraram o apartamento, na época era só mato. E aí depois, com o tempo, foi crescendo. E aí virou um bairro de classe média alta. E aí eu comecei a perceber que, assim, dos meus vizinhos, só eu, meu pai e minha mãe eram pessoas negras. O resto era tudo branco. E aí minha mãe e meu pai tinham dificuldades financeiras. E aí, às vezes, os vizinhos chamavam a gente para ir para casa deles e tal. E aí eu percebia o quanto de coisas eles tinham que eu não tinha. Então, na época, era videocassete, meu vizinho tinha DVD, tinha home theater, tinha isso, tinha tudo do bom e do melhor. E a gente não tinha por conta de problemas financeiros. Minha mãe e meu pai queriam dar o melhor para mim e para eles, mas eles não tinham condições. E aí eu comecei a perceber isso. De que, poxa, será que o problema é porque meus pais não têm dinheiro? Ou é porque, por eles serem negros, por eles terem essa diferença, é por isso que eles têm dificuldade? Eu cheguei na época de entrar no ensino fundamental, que era a primeira série, ela conhecia uma senhora que trabalhava na escola, uma escola aqui de São Paulo, SESI. Era o SESI número 62. E quem estudava no SESI nessa época? Filhos de pessoas que trabalhavam na indústria. Minha mãe era empregada doméstica e meu pai era um separado que vivia em Minas Gerais. Eu não era filho, eu não tinha perfil para estudar naquela escola. E aí, através de uma senhora negra, a dona Ana, uma servente, ela conseguiu uma vaga para mim no SESI. Mas não foi fácil. A dona Ana fez várias recomendações. A menor delas era arrancar a minha orelha se eu aprontasse alguma coisa lá, porque o emprego dela estava em risco. Então eu era um aluno mais comportado do SESI, do 62. Então, na hora do recreio, né, eu não corria no pátio, eu não sujava o meu único tênis, eu não suava, eu ia, tomava merenda direitinho, ficava quietinho, voltava para a sala de aulas, comportado, não gritava, não beliscava ninguém. E se alguém me beliscasse, eu não gritava, porque eu não podia causar problemas para a dona Ana, porque ela poderia perder o emprego. E aí uma coisa que me marcou muito foi, tipo assim, eu fui na casa de uma coleguinha, e aí na época ela tinha um DVD, na época era muito caro o DVD, e aí ela falou assim, você não tem DVD não, Michelle? Eu disse, não, eu tenho um videocassete. E eu era feliz e contente com o videocassete. Aí ela falou assim,
deve ser porque seu pai é preto, né? E aí na hora eu não entendi, né? Eu fiquei assim, eu era criança, eu não entendia, porque pra mim era todo mundo igual. E aí ela falou assim, seu pai trabalha em quê? Aí eu dizia, né? Meu pai é auxiliar administrativo até hoje do governo do estado. Ela, então ele ganha pouco, né? Ele não é igual meu pai que é engenheiro, ele não é igual meu pai que ganha muito dinheiro. E eu fiquei assim, tipo... E aí eu me questionei, tipo assim, poxa, meu pai tem que ser engenheiro para ganhar muito dinheiro, para eu ter um DVD. Meu pai tem que ser algo muito importante para isso. Se ele não é porque ele não deixou, não quis, é porque ele não teve a oportunidade para estudar na faculdade. Então, assim, meu pai trabalhou muito cedo. Ele começou a trabalhar muito cedo para sustentar a família. Então, o foco dele era trabalhar para ganhar dinheiro, depois pensava em faculdade. E aí eu parava para pensar, e na época eu era criança, ainda não entendia direito e tal. Aí depois eu fui crescendo, e aí eu vi que aquele bairro não era para mim. Mas nessas situações todas eu conheci um colega de classe e eu percebi mais tarde que foi aí que eu percebi a minha veia de docente, né? Eu sentava no fundo da classe por ser mais alto, né? Naquele tempo os mais altos eles entravam na sala de aula em fila, então os mais altos sentavam no fundo da classe. Eu ajudava os colegas do lado, da frente, enfim. E um desses colegas me pediu auxílio para ajudá-lo em algumas disciplinas lá, matemática, língua portuguesa, enfim. E aí eu pedi autorização à minha mãe para ir na casa dele ajudá-lo. Ela também fez várias recomendações, inclusive ela arrancaria a minha outra orelha, né, se eu me comportasse na casa dele. E aí eu fui à casa dele. E lá começamos a estudar, eu explicando as coisas para ele e tal. Aí num dado momento, a mãe dele pediu para que nós interrompêssemos aqueles estudos. Né? Eu achei estranho, já imaginei que eu estava fazendo alguma coisa errada. Mas não era para isso, era para tomar café da tarde. Né? Aquilo era novidade para mim. Como assim tomar café da tarde? Eu nunca tomei café da tarde. Eu mal tomava café da manhã. O meu café da manhã era uma caneca esmaltada de água morna com um pedacinho de rapadura dissolvida. Esse era o meu café da manhã. E eu olhei aquela mesa, tinha pão com manteiga, tinha bolo de fubá, tinha café com leite, tinha biscoito, tinha uma série de coisas que eu não tinha aquilo, não tinha acesso àquilo. E aí eu lembrei da minha mãe, olha, eu tenho que me comportar. Eu comi só um pedacinho de alguma coisa. Aí a mãe dele disse, não, sirva-se à vontade. E eu retraído, acabei me servindo mais uma vez e parei, né? Aí terminamos o café, eu com vontade de comer mais alguma coisa. E aí na mesa eles comentavam, né? O Edinho, né, comentava com a mãe, nós vamos comprar outra geladeira, né? E eu só ouvindo aquilo. Vamos comprar outra televisão. Outro fogão. Eu achei aquilo tudo muito estranho. Porque em casa não tinha geladeira. Eu não tinha a menor ideia de como comprar uma televisão. E muito menos um fogão a gás. A gente tinha fogão a lenha. Né? Eu fiquei curioso como que eles iam comprar aquilo. Eu falei, acho que o Edinho é rico. Né? Aí quando nós voltamos aos estudos, a primeira coisa que eu perguntei foi, por que você quer comprar outra geladeira, outra TV, outro fogão a gás? O seu pai vai trocar o carro, para que isso? Como que você vai conseguir fazer isso? Aí ele falou, que nós teremos uma herança. Ah, tá. Eu não sabia o que era herança, mas também não quis dar o braço a torcer, né? Terminei os estudos lá, voltei para casa e tal, contei para minha mãe o que tinha acontecido, que eu tinha tomado café à tarde e tal, e perguntei para ela o que era herança. Aí ela disse, menino, de onde você está com essas ideias, né? Porque antigamente, quando você falava alguma coisa que remetesse à morte, né?
as mães ficavam assustadas. E onde você tirou essa ideia? Aí eu falei, não, é que o Edinho falou que ele vai comprar fogão, geladeira, televisão, etc. Porque eles vão ter uma herança. Na minha cabeça, a herança era uma coisa boa. E aí eu perguntei para ela, nós vamos ter uma herança? Aí ela silenciou por um instante. Disse, não, nós não vamos ter herança. Então, para mim, foi um balde de água gelada. Eu falei, e como eu vou fazer para comprar uma televisão para a senhora, uma geladeira, um fogão a gás, para comprar um carro? Como é que eu vou fazer isso? Aí, cara, desculpa. Não, tranquilinho. Aí ela me colocou na perna dela e disse o seguinte, olha, você vai estudar, cara, vai crescer, você vai ser um homem de bem, e você vai ter condições de me dar tudo isso. E foi aí que eu fiz, cara. Essa palavra herança foi o meu mote, foi a minha inspiração, foi a minha força, a minha energia para enfrentar todos os leões que eu enfrentei, todos os problemas. E eu uso isso até agora. O grupo Negras e Negros na Computação nasceu com o objetivo de fazer uma pesquisa voltada para a trajetória dos docentes negros na pós-graduação. Os debates mais acalorados surgiram depois que começamos a pesquisar a história de uma professora de uma universidade pública, que nos concedeu entrevista com muitas passagens marcantes. Um dos pontos do relato dessa professora que nos chamou muita atenção e permeou nossos encontros durante um bom tempo foi que ela se considerava uma pessoa de perfil baixo. Essa fala, vinda de uma mulher negra, dentro de um espaço universitário, nos deixou bem intrigados. A gente ficou tentando durante um bom tempo decifrar o que exatamente ela queria dizer com perfil baixo. Até o 4º ano aqui na universidade, talvez um pouco antes, até o 3º ano aqui que eu estava na universidade, era uma experiência muito solitária, porque eu nunca fui uma pessoa assim de ter muitos amigos e tal, e aqui no curso de computação o perfil da galera já é de ser um pouco fechado. E aí isso piora quando você chega na sala de aula, você olha ao seu redor e você não vê ninguém parecido com você, ninguém que você pensa assim, pô, aquele cara ali parece ser brother. É desconfortável porque a maioria das pessoas é branca, é homem. Acontece muitas vezes, principalmente nas matérias um pouco mais do meio pro fim do curso, assim, tipo, de eu ser a única mulher. Acontece mais de uma vez. Todo semestre deve ter alguma matéria em que eu sou a única mulher da turma. E hoje, Ana Carolina, hoje de 2019, eu tô mais confiante, assim, mais autoconfiante, mas, tipo, eu tenho que ocupar esse lugar que é meu aqui. Então, tá tudo bem. Só que Ana Carolina, em 2014, estaria meio aterrorizada, amedrontada nesse ambiente. Às vezes eu acho que estamos em minoria com relação a isso. Quando eu paro para ver que nossa cidade ela é majoritariamente negra, se não me engano, 80%, posso estar errado com os números. Enfim, é só deixar os números um pouco de lado. Mas eu acho que é notório que a maior parte da nossa cidade é composta por negros, e no cenário acadêmico talvez a gente não veja isso refletido como deveria ser na sociedade, entendeu? Então, até mesmo para a questão de representatividade é um pouco... assusta um pouco. É algo que é claramente muito desproporcional. Muito.
Você conta nos dedos, assim, as pessoas negras que você vê, tipo, professores. Basicamente, né, o corpo acadêmico, assim, do BCC. Pouquíssimas pessoas. O discente você dá, de certa forma, vê um pouco mais, né? Até porque, outro contexto, né, as pessoas que são os acadêmicos doutores de hoje são pessoas que passaram muito mais barra no passado. Antes era muito menos acessível a universidade para pessoas negras. Então, de certa forma, explica, mas o que não quer dizer que torna menos pior, entendeu? Eu, apesar de trabalhar numa instituição pública, né, eu percebo que nós temos, historicamente, poucos alunos negros. E eu já tive experiência eu já tive professor negro, né? Pouquíssimos. Eu posso contar nos dedos, um ou dois, né? Não passou disso. E eu me lembro de um deles que ele me disse o seguinte: olha, eu não vou facilitar em nada a sua vida aqui na universidade. Em nada. Porque é isso que eles esperam. Eles imaginam que, pelo fato de eu ser negro e você também, nós somos parceiros e eu vou facilitar a sua vida aqui. Saiba que, pelo contrário, eu vou dificultar e muito, né? Depois de muitas reuniões e alguns debates, conseguimos entender o que a professora quis dizer com perfil baixo. Em resumo, ela gostava de trabalhar nos bastidores da universidade. Ela tinha um estilo mais reservado, talvez tímida. Outro ponto que nos chamou a atenção foi que essa mesma professora tinha algumas ressalvas quanto às políticas de ações afirmativas. Ela dizia que medidas como cotas raciais eram por si discriminatórias. Em outras passagens da conversa, ela afirmava que, sim, para negras e negros adentrar em espaços acadêmicos era mais complexo e mais difícil, por conta de uma série de fatores. Isso me fez lembrar um momento da minha vida que eu pensava de forma similar. Esse tipo de pensamento, no meu caso, estava muito relacionado ao fato de eu ouvir durante muito tempo coisas do tipo: os negros são muito vitimistas, as oportunidades são iguais para todos, eles se fazem de coitados. E de tanto você ouvir isso, você acaba de alguma forma introjetando essas ideias. Minha virada veio quando eu comecei a estudar mais e me entender mais como mulher negra, porque o processo de negação da cor te dá várias nomenclaturas: morena jambo, Cabo Verde, mulata, e você acaba se distanciando do que você realmente é. Foi libertador poder me enxergar negra, por mais que eu soubesse que eu sempre fui. Mas eu tô falando de assumir identidade e lutar por isso. A questão do sentimento de ser negro, ele vem justamente quando você começa a se orgulhar de onde você saiu, né? Sendo retinta, você sempre sabe. Querendo ou não, gostando ou não, você sabe. Mesmo que você não queira entender, o mundo lá fora vai te dizer de alguma forma. Mas meu processo de identificação e aceitação, vou chamar assim, aconteceu quando eu tinha por volta de 16, 17 anos, quando eu decidi entrar em transição capilar. Eu acho que isso foi a porta de entrada para eu conseguir me entender enquanto mulher negra e me aceitar dessa forma. O meu maior pensamento, quando eu comecei a dizer, não, sou homem negro, foi em 2016, quando estava tendo algumas ocupações universitárias e me envolvendo com outras pessoas de movimentos negros e outros movimentos sociais também. Eu comecei a ver, a entender, a participar mais, refletir mais sobre essa questão. E de lá para cá eu, aos poucos, vou tentando entender mais, compreender mais, participar mais e me engajar mais no movimento, principalmente o negro, que é um dos que eu faço parte, eu posso dizer assim, por ser negro. E falando de figuras mesmo fora da família, acho que
principal cara foi Malcolm X mesmo. Depois que eu li o livro dele, comecei mudou completamente a minha visão sobre como eu deveria enxergar o racismo aqui no Brasil. E como eu passei a achar certo algumas decisões, algumas formas de atuação, porque tipo... Me passa a visão de que eu devo ter um pouco a ideia de que eu sou capaz, de que eu consigo chegar onde eu quero chegar, de que eu não consigo ser só mais alguém, ou tipo, talvez aquela pessoa que, se seu pai foi, você tem que ser, ou se seus parentes foram, você tem que ser, entendeu? Claro, respeitar a história dos meus antepassados, mas eu acredito nessa ideia de mostrar que eu tenho poder e que eu sou igual a todas as outras pessoas. Acho que essa é a parte mais importante de eu saber. Aquela discussão sobre a cota de escola pública, porque escola pública realmente necessita de cota, e aí veio a questão da cota racial, e aí, porque negro realmente necessita de cota, então ainda tinha muito esse tabu de falar, e hoje eu percebo que a gente está falando mais sobre isso, que a gente está defendendo mais isso e correndo atrás disso. Então eu vim me perceber mais como mulher negra no IFBA. E aí na UFBA, quando entrei aqui, dos 40, só 6 eram mulheres. E das 6 mulheres, só eu que me auto-intitulava negra. As outras diziam, não, eu sou branca ou eu sou parda. Mas ainda, quando falava parda, gerava assim ainda muito difícil de falar, com medo de sofrer preconceito, de sofrer racismo e tudo mais. E aí eu vim perceber que não, nós temos que dizer, eu sou mulher negra, mas eu sou parda porque minha família, a maioria é branca e tudo mais. Então ainda tinha muito a questão de outras gerações que impunha pra gente do tipo, não se intitule como uma pessoa negra. Essa questão de permanência aqui dentro é bem complicada, porque eu citei aqui bastante o RU, que já é uma iniciativa muito boa, né, que é de oferecer comida por um preço bastante reduzido, mas acho que isso não é o suficiente, porque boa parte das pessoas que eu tive contato aqui, por exemplo, não é daqui de Salvador, sabe? E aí a galera deixa a família no interior e tal, vem pra cá, e aí, tá ligado? Nem todo mundo tem dinheiro para pagar aluguel aqui próximo, e aí, não sei lá, o aluguel daqui é 800, 900 reais, comparado a outras regiões da cidade, que você vai pagar um valor um pouco menor que esse, mas aí entra transporte. E se você for colocar transporte, e aí, por exemplo, nem todo mundo tem apoio da família, precisa trabalhar. Quando você começa a trabalhar, você já não consegue ficar aqui na universidade o tempo que você gostaria, assim, dividir o seu tempo. E aí, as oportunidades de estágio que aparecem aqui na região são completamente ruins. Tipo, o cara quer que você trabalhe 6 horas, não oferece nenhum tipo de suporte, quer que você trabalhe em casa, para pagar R$850 de bolsa de estágio, não quer assinar um papel que diz que você está estagiando lá. E aí você não consegue aproveitar essa carga horária depois na universidade. Enfim, é um monte de coisa que vai influenciando uma na outra e acaba fazendo com que a permanência de pessoas negras aqui dentro seja bastante prejudicada. Porque, falando assim de Brasil, quando você faz o recorte racial, você também está fazendo um recorte econômico. E, enfim, as duas não tem muito como dissociar as duas coisas, infelizmente. Eu acho que, apesar do incentivo da faculdade em trazer pessoas negras, eu acho que ainda não está preparado, porque, infelizmente, a maioria dos negros aqui em Salvador são negros que vêm de escolas públicas que ainda não têm um ensino muito bom, infelizmente. E aí, muitos professores daqui acham que o fato de a pessoa ser cotista é uma pessoa que não tem conhecimento suficiente, que não teve todo o ensino suficiente na escola pública, mas eles não têm empatia com aquele negro, com aquela cotista, né? E aí pensa, tipo assim, eu não vou me rebaixar, eu não vou rebaixar a minha disciplina, não vou deixar não vou dar aqui o básico
por conta de um ou dois que não tem isso. Então, eu percebo que existe uma certa inclusão, mas os professores ainda não têm essa inclusão dentro de si, de pensar e de ter empatia com a pessoa. É um pouco engraçado isso, porque nem todo mundo que é classe média para baixo, vamos dizer assim, e que é branco, tem essa percepção racial também. Tipo, a boa parte da galera acha que, tipo, não, a gente é igual porque nós dois somos pobres. Mas eles não percebem que tem coisas que afetam a gente de forma diferente deles, sacou? Nem todo mundo que eu conversei achava, por exemplo, que o sistema de cotas deveria existir, porque na cabeça dele, mesmo eu sendo negro e ele sendo branco, a gente ia ter a mesma oportunidade, porque a gente é pobre igual. A gente come no Rio igual e pega ônibus igual. Só que não é bem assim que funciona. Ao longo dos anos, eu fui entendendo como o sistema de segregação atua no Brasil. É como se você não pudesse adentrar em alguns espaços, porque você não se sente parte daquilo. É uma coisa que crianças negras aprendem muito cedo. Aqui não é o seu lugar. Que bom que eu tive o privilégio de encontrar professoras e professores que me ajudaram a acreditar que eu posso estar onde eu quiser. Alguns desses professores eu conheci no curso pré-vestibular Estive Bico, um local que, além de preparar os alunos para as provas de vestibular, também nos prepara para a vida. Lá eu entendi que a luta para estar nos locais de poder seria grande, mas sempre valeria a pena ocupar esses espaços. Não sei se eu não sei lidar muito bem com o tempo ou se realmente eu faço muitas coisas. Porque, enfim, passo o dia todo aqui dentro da universidade. Eu sou um pouco desorganizado. Um pouquinho. Muito, na verdade. E acho que a questão do tempo que a gente se dedica às atividades acadêmicas que fazem com que a gente não consiga aprofundar em alguns pontos que a gente realmente queria. Então, geralmente, eu costumo aproveitar um pouco as férias, por exemplo, para avançar em alguns cursos, fazer algumas coisas que eu gosto. Mas eu acho que a grande limitação que eu tenho hoje é tempo, disponibilidade, essas coisas. A limitação que eu sinto é de as pessoas não quererem ajudar as mulheres. Então, eu percebo muito isso. Tipo assim, um homem vai procurar ajuda da pessoa. Você tem que fazer assim, 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 assado. Faça assim, 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 assado. E aí, quando há uma mulher que tá perguntando algo sobre... como assim você não chegou a fazer isso? Porque com o homem tem toda a paciência do mundo, existe uma parceria. Não, sente aqui, vem aqui, vamos fazer juntos, faça você, veja aí o que eu tô fazendo. Com mulher, não é. Você tem que fazer isso, se vire. Fora que ainda existe um outro preconceito dentro de computação, que é a área que a mulher atua na computação. Então, por exemplo, homem vê mulher como analista de requisito, é aquela que tem um contato com o cliente para saber qual vai ser a regra de negócio do produto, do software. Ou se não, mulher é aquela que testa, porque mulher é aquela que vai fuçar, mulher é aquela que vai futucar em tudo e aí vai achar um erro. E aí tem muito disso, né? A mulher é só analista de requisito ou teste. E aí quando vê uma mulher que não é nessas duas áreas, já surta, tipo assim, ai meu Deus, ela tá programando, ela já tá isso, ela tá aquilo, porque mulher não tem que ser isso, mulher tem que ter contato com o cliente, mulher tem que ser gerente de projeto, ainda tem muito disso, porque mulher na computação é uma pessoa muito de mal com a vida. Eu já ouvi muito isso. Existe aquela máxima, né, que negro no Brasil é jogador de futebol, ou é artista, sambista, etc., né? E as pessoas esquecem que, independente da sua cutis, existe um ser humano que tem as suas capacidades, né, como o outro qualquer, né? Mas, infelizmente, existe isso, uma questão, vamos dizer que cultural, né, que o negro ele se destaca nesses setores, o que não é verdade, e nós estamos aqui para provar o contrário. Eu estou aqui hoje falando, né, por uma condição que eu construí, que eu adquiri ao longo da vida, né,
E se você for analisar o meu currículo, eu faço parte de uma minoria, né, que teve uma trajetória como a minha, né? E se eu levar isso só para a população negra, esse coeficiente ele é menor ainda, né? Depois da pesquisa dos docentes negros, resolvemos que era preciso continuar com os estudos. Queríamos falar mais e mostrar para além de tudo aquilo que estávamos pesquisando. Produzir um artigo era importante, mas a gente queria alcançar um público maior. Definimos que era o momento de ouvir os estudantes e suas histórias. Na verdade, era mais que isso. Queríamos ouvir negras e negros da computação de várias regiões do país, pois era imprescindível que ouvíssemos essas vozes. Era um momento de expandir nossos estudos. Não podíamos parar ali. Estávamos atravessando um rio e precisávamos chegar na outra margem. Além disso, comecei a descobrir como os entraves da minha vida foram se autoexplicando. A convivência com o grupo e o contato com as escrevivências, salve Conceição Evaristo, o contato com as escrevivências dos nossos pesquisados me fez reviver algumas situações que eu achava que me atingiam particularmente. Pude perceber a pluralidade do preconceito. O racismo atravessa as pessoas de variadas formas e essas experiências te marcam até o fim da sua jornada. O racismo coloca pessoas pretas em constante estado de alerta. E até você entender e se acostumar com essa dinâmica, seu senso de sobrevivência já foi colocado à prova inúmeras vezes. E aí tem muito aquela questão de, mulher, porque mulher não tem toda essa capacidade, porque mulher em exatas, tem muito disso, né? De mulher em exatas, mulher em computação, que a mulher foi feita para fazer nutrição, mulher foi feita para fazer farmácia, mulher foi feita para fazer letras, e aí já tem isso, né? De, a mulher não é capaz na área de exatas. Uhum. E aí entro em um curso de computação que ainda tem muito preconceito. E ainda para melhorar, ainda sou negra. Então, assim, antes na faculdade, percebi mais o lado de ser mulher, dessa dificuldade. E aí depois, com o tempo, eu comecei a ver a dificuldade lá de ser negra, de ser mulher negra. E isso foi mais quando entrei no mercado de trabalho. Que eu comecei a estagiar enquanto eu estava na UFBA. E aí eu percebi que o fato de ser mulher negra, via assim, pegava uma prova de uma pessoa, de um homem branco, que não foi melhor do que eu, e pegava a minha prova, mas ela é mulher negra, vamos... Ó, fulaninha, você foi pro banco de talentos e aqui a gente contratou fulaninho. E eu percebia claramente que fulaninho não era tão bom assim, mas que ele foi contratado por ser homem e por ser branco. E eu ficava, caraca, velho, quando é que eu vou ter a chance de exercer na minha profissão? Como eu falei, na questão da mulher tem o agravante do machismo, que também, de certa forma, quer te limitar, entendeu? Dizer que você é menos, que você pode menos, que você tem que ir só até aqui, porque você é mulher. Hoje eu percebo que a gente tem aprendido a resistir melhor e ocupar. E não ter medo de, sabe? Chegar e dizer, vou ocupar isso aqui. E vou ser tão boa quanto qualquer outra pessoa. E aí, assim, veio a importância de me posicionar como mulher na área de programação, de mostrar, olha, eu sou tão capaz quanto você. O fato de eu ser mulher não quer dizer nada. O fato de eu ser mulher negra não quer dizer nada. Eu tenho a mesma capacidade que você também tem. E aí é que meu lado, minha bandeira do feminismo que ficou bem mais alta. Eu acho que de alguma forma a gente herda dos nossos pais, dos nossos avós e até mesmo dos nossos antepassados mais distantes alguns medos e algumas dores.
É muito sofrimento para desmanchar. É um exercício diário de desconstrução. É sempre considerar a raça nas situações e entender como funcionam as coisas para você e para seus iguais. É também entender que tem dias que essas dores oriundas da discriminação vão te consumir a ponto de quase te enlouquecer. E tem outros dias que essas mesmas dores poderão te impulsionar para um lugar maior. E isso é sobre ressignificar o negativo. Não funciona sempre. E é muito cruel que a gente tenha que ficar relevando falas e atitudes racistas diariamente. Eu conheço muita gente que sucumbiu a essas dores. Aquele racismo, né? Velado, que as coisas, não, mas não é. Nada, tipo, ninguém apontando na minha cara e me chamando de macaca, mas tem aquela coisa da infância, do cabelo duro, não sei o quê. E até hoje, as pessoas que olham pro seu cabelo como se fosse uma outra entidade, porque ele é crespo. E fora isso, né, tem aquela coisa do privilégio de você ter segurança nas lojas em que você anda, né, porque as pessoas acham você muito especial, aí elas te acompanham. É bem legal. Só que não. E também, tipo, sei lá, você percebe um tratamento diferenciado, tipo, sei lá, você vai numa loja comprar alguma coisa, você percebe que as pessoas às vezes não te enxergam como um potencial consumidor, como se você não tivesse dinheiro pra pagar alguma coisa. Enfim. Cara, assim, desde que eu deixei o cabelo crescer, eu acho que foi uma decisão que eu tomei de que eu estava disposto a fazer parte de qualquer, enfim, de qualquer demonstração de preconceito de quem estava perto de mim. Então, e aí as coisas pioraram depois que eu decidi dreadar o cabelo. Na época que eu usava black, ainda tipo começou aquele movimento de empresas de creme, empresas de produtos de beleza, de usar a temática do racismo para vender produtos. E aí eu vi que estava tendo uma aceitação um pouquinho maior, ainda que tipo só por questão de marketing mesmo. Aí tipo eu já estava começando a ver uma galera andando de cabelo black na rua, de cabelo trançado, enfim. Aí mais ou menos nessa época eu decidi colocar os dreads. E aí, tipo, já ouvi todo tipo de absurdo na rua, tá ligado? De, tipo, e até coisas que as pessoas... Acho que esse é o tipo, talvez até mais comum, que é a pessoa ser racista sem ter a intenção, vamos dizer assim. Tipo, aquele racismo que já tá enraizado mesmo. Ela faz um comentário sobre o seu cabelo, ela acha que tá fazendo uma brincadeira, mas na verdade ela tá sendo profundamente racista. Mas aí na hora você fala, é verdade, e xinga a pessoa por dentro. Isso que essa pessoa falou, tipo, talvez ela até tenha falado brincando, mas tipo, isso é uma parada meio séria. Se ela estivesse falando isso pra, sei lá, uma menina de 12 anos, que ainda não sabe exatamente como ela se enxerga perante o mundo, isso pode influenciar uma criança, enfim, um adolescente a ter uma percepção totalmente diferente sobre o próprio corpo, sacou? Mas coisas mais diretas, talvez mais pesadas, como ser barrado na entrada assim, de algum ambiente, ou enfim, você ser classificado como você não tem um perfil para estar aqui nesse espaço, ou qualquer coisa parecida com isso, sabe? Sei lá, ir para algum, por exemplo, fazer alguma entrevista, alguma coisa de estágio, enfim, e você perceber que a pessoa que está falando com você não está valendo o que você está dizendo, ela está olhando você nos olhos, mas de vez em quando ela dá uma baixada assim, vai levantando, ela está olhando para sua pele, está olhando para onde você veio, pergunta de onde você vem, o seu bairro de origem, coisas nesse sentido. Voltando a falar da história do Negras e Negros na computação, história essa que tanto nos remete à travessia de um rio, nossas discussões sobre as trajetórias de vida dos estudantes negros de computação ficaram cada vez mais intensas. Em uma de nossas reuniões surgiu a ideia de apresentar nossos estudos em outro formato. Pensamos em recorrer ao audiovisual. A primeira ideia versava sobre um vídeo curto, mas depois decidimos por um projeto mais ambicioso. Produziríamos um documentário. Mesmo sem experiência, sem recurso para a produção de um filme, entramos de cabeça e começamos.
Na época, ninguém do grupo tinha conhecimento técnico aprimorado para produzir um trabalho audiovisual, mas nossa movimentação em torno da ideia teve uma energia tão inspiradora para a gente que decidiu encarar esse novo desafio. Certamente que muito da nossa ancestralidade estava ali reunida conosco. Isso é real, deu para sentir. Era uma espécie de sincronia viva da criação, e isso pulsava nas nossas mentes. Mesmo que desse tudo errado, de alguma forma já tinha dado tudo certo. A gente estava produzindo pesquisa juntos, e isso por si já era fantástico. Depois de pensarmos na produção do nosso documentário, comunicamos ao nosso coordenador, o professor Esivaldo. Além de ansiosos, ficamos um tanto apreensivos quanto a ele concordar ou não com a ideia. Mas como eu já havia dito anteriormente, nossa equipe tinha sincronia viva. Quando perguntei a ele se não era muita viagem da nossa cabeça querer entrar no ramo do audiovisual, eu tive a seguinte resposta: se for uma viagem sua, se for uma viagem do grupo, nós vamos viajar juntos. Como eu já falei para vocês, na pandemia de Covid-19, nós tivemos que aprender a lidar com os nossos medos. A ideia principal era se manter de pé diante de tantas notícias tristes e torcer para que as coisas melhorassem no Brasil e no mundo. Mergulhamos nas incertezas trazidas pelo isolamento. Foi muito desanimador ver o país se tornar um dos principais focos de contaminação. Na verdade, ainda está sendo difícil. São tempos estranhos. Tempos duramente estranhos. Eu quero estar feliz e realizada. Acho que é o mais importante. Formada, espero não, em 10 anos, com certeza. Quem sabe até já fazendo pós-graduação, não sei. É uma possibilidade, mas eu quero estar trabalhando na área de TI, porque a essa altura da minha vida eu sei que eu gosto de fazer isso e que eu quero trabalhar com isso. E não só estar lá tendo contato com a máquina, mas aquela coisa de fazer diferença positiva. Não sei como ainda, mas de alguma forma impactar positivamente na vida de outras pessoas. Moral, eu tenho algumas ideias na cabeça, não chega a ser só. Ou tentar entrar dentro do serviço público para a parte de segurança de informação. E existem cargos para isso, ou então almejar talvez um pouco mais, indo um pouco para a parte forense, Polícia Federal, essas coisas. Que são essas duas áreas assim, um pouco mais trabalhistas mesmo da coisa. Ou então também penso em seguir para a parte acadêmica, me tornando pesquisador e professor, consequentemente. E seguir mestrado, doutorado, pós-doc, tudo isso. Hoje o meu maior objetivo é concluir o doutorado, sendo que eu estou fazendo mestrado. Porque eu quero muito trabalhar com ciência, almejo ser professor um dia. Na verdade, eu vou ser mais sincero do que isso. Eu não almejo ser professor, eu almejo ser cientista, mas no Brasil você não dissocia as duas coisas, né? Então... Eu vejo o trabalho do Eduardo Lira, né? Ele faz um trabalho muito bom, assim, chama muita atenção. E eu sempre percebi que a questão da oportunidade para o favelado é restrita por conta da sua base. Graças a Deus, a empresa que eu estou indo agora para São Paulo, eles têm esse programa de diversidade. Então, isso é a maneira, vamos dizer assim, mais fácil de mostrar às pessoas, olha gente, eu tô aqui, você também pode estar. Então, a princípio seria a distância, e aí com o tempo vim aqui, ficar um tempo, trazer cursos, trazer meetups pra gente conversar, pra gente sentar sobre, ou dependendo, quem sabe futuramente, se eu tiver um dinheirinho a mais, investir, levar uma pessoa daqui pra lá, pra ela ver como são as coisas lá. A minha relação com essa questão racial
se deu através de se deu por um viés científico. Como eu falei do Oguntec, a ideia era fomentar a ciência para a juventude negra. Eu acho que eu estou muito próximo dessa forma de atuação. Como é que a juventude negra pode aprender sobre segurança da informação, sobre inteligência artificial, que é uma parada que, sei lá, parece um pouco distante e um pouco até abstrato para quem não é de computação. Como é que a gente pode, sei lá, ir lá na Santa Cruz, no meio do areal, lá, o bicho pegando e a gente falar sobre inteligência artificial, tá ligado? É uma parada que eu penso em como fazer, eu ainda não sei exatamente o que fazer, mas eu tenho essa vontade. E eu tenho tentado inspirar algumas outras pessoas. E eu posso dizer que eu tenho conseguido sucesso, porque não é 100%. Você fala com milhares de pessoas, isso não quer dizer que essas milhares de pessoas vão ter o sucesso, que essas milhares de pessoas vão seguir um caminho, que essas milhares de pessoas vão atingir o objetivo delas. Mas você não pode desistir. Você tem que inspirar. Então... Antes de encerrar, eu gostaria de falar algumas coisas. A primeira delas é que hoje eu agradeço por ter vindo para esse mundo como uma mulher preta, sem romantismo e sem cair na falácia que nesse país nós desfrutamos da democracia racial. Eu acho que nos dias de hoje ninguém mais acredita nisso, né? Meu agradecimento por ser negra e me reconhecer negra consiste também na força que veio antes de mim. Depois de ter passado da fase da loucura, pois o racismo enlouquece e te faz perder a sanidade em muitos momentos, eu me sinto cada vez mais gigante. O preconceito e suas artimanhas já não me paralisam. Em alguns casos ainda me assustam muito, mas não me bloqueia mais. E sobre isso tudo que contei aqui para vocês, vale dizer que agora eu não tenho mais como parar. Nem eu, nem minhas companheiras e companheiros do Negras e Negros na Computação. Daqui a uns 10 anos eu quero olhar para trás e dizer: nossa, a gente foi muito corajoso. Não demos um passo para trás, seguimos andando. E é isso. A partir de agora, nenhum passo para trás, o caminho é para frente. Nenhum passo para trás, o caminho agora é para frente. Tenho mais medo da morte, já não tenho mais que dar explicação. Que faço uma prece e conto com a sorte. Com a minha fé ponho os pés no chão. Quase morro do coração, quase morro. 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 Já não tem fé por falta de pão. Quase morro do coração, quase morro. 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 Nos muros escrito gritos de socorro de um povo cansado da situação, de fome, de sangue que assola o mundo, culpa de quem já não tem coração. É quase morrendo que a gente aprende.